Olá galera, vamos para mais uma aula, é a nossa 7ª aula do curso de Química Orgânica 1. E a aula de hoje versa sobre polaridade molecular, propriedade extremamente importante para a compreensão de fenômenos de propriedades físicas, como solubilidade e outras coisas mais. Vamos falar sobre momento dipolar nessa aula, que é relativamente curta, fenômeno momento dipolar, o efeito indutivo, o efeito de campo, são efeitos importantes, você vai entender já já, e esse efeito de ressonância. Esse tríade aqui de efeitos, de fenômenos, e esse aqui o momento dipolar, vai classificar as moléculas como polares ou apolares, propriedades fundamentais, como eu já disse. Vamos iniciar falando sobre o vetor dipolar de uma ligação covalente, que eu chamo então de μ. Bom, supondo então, vamos começar assim, supondo então dois núcleos A e B, dois átomos, né, que estejam separados por uma distância d, e esses núcleos tenham diferentes eletronegatividades. Supondo que B, vamos supor, né, que B seja mais eletronegativo do que A, né, então B tem uma habilidade maior de puxar elétrons. Lógico, como uma molécula no caso dessa molécula seria diatômica, você então começa a formar um dipolo, que eu vou chamar de μ, né? Esse dipolo, esse vetor, né? O vetor da dipolar dessa molécula, e esse vetor ele é classificado, né? Ele pode ser, esse vetor μ, ele depende da Q, que é a carga formada, né, entre os dois núcleos, uma carga Q, carga gerada entre os núcleos A e B, e a distância entre os núcleos A e B. Então, isso aqui vai dar o vetor da ligação. Mas olha, o momento dipolar não é o vetor só da ligação. O momento dipolar não é uma propriedade da molécula, e não da ligação covalente. Isso é uma coisa extremamente importante. Logicamente, numa molécula diatômica, né, você só tem um vetor. Mas observe que nós vamos trabalhar com moléculas de várias ligações, né? Polivalentes. Então, olha só, o momento dipolar é o somatório de todos os vetores dipolares das ligações covalentes. Então, isso é extremamente importante. Quer dizer, vamos repetir, o momento dipolar D, ele é o somatório de todos os vetores dipolares das ligações covalentes das ligações. Então, a unidade é D, chamado momento dipolar molecular, que é em dBi. dBi é a unidade de polaridade. Para moléculas diatômicas, vamos só para você perceber aqui, em azul, tudo que tiver em azul, os valores em azul são calculados por esse programa, né, e com esse nível de cálculo, Hartree-Fock, como a gente já andou falando nas aulas passadas, e o que tiver em vermelho, os dados em vermelho, os valores experimentais obtidos nesse site, que você de graça pode obter da sua casa, obtendo nesse site aqui. Bom, para moléculas diatômicas, por exemplo, né, aqui nós temos a molécula do hidrogênio, H2, dihidrogênio, H2. Então, isso aqui são valores calculados por mim, né, por esse nível de cálculo, o azul, e esses valores são experimentais. Então, esse aqui, no caso, seria 0,7, aproximadamente, angstroms, que seria a distância, e o momento dipolar é zero. O momento dipolar é zero, porque não há dipolo, observe, carga zero, porque são moléculas do tipo AA. Qualquer molécula do tipo AA, né, diatômica, quer dizer, moléculas que sejam formadas por dois átomos iguais, por exemplo, F2, flúor, cloro, qualquer molécula que sejam formadas, então tem um vetor, momento dipolar, né, no caso, o momento dipolar igual a zero. Então são chamadas de moléculas apolares. Mas nem todas as moléculas diatômicas são vamos dizer assim, apolares, podem ser polares. Por exemplo, aqui temos a molécula do ácido fluorídrico, HF. Observem que aqui você já tem um valor de polaridade, não é zero, é 2 calculado. No caso, vamos usar o valor experimental 1,8. 1,8. Observem aqui, se você observar, que esse valor calculado, ele mostra, a molécula como um todo ela é zero. Né? É zero.
mas observe que forma um dipolo, aqui calculado como menos 0,583 e aqui mais 0,583. Isso porque o flúor é mais eletronegativo, puxa mais elétrons do que o hidrogênio, formando então esse dipolo, né? Esse aqui, esse vetor dipolar da molécula. Então é uma molécula polar. Tá? Bom, outra molécula que você conhece, ácido clorídrico ou ácido muriático, ele, olha só, observe aqui, vamos olhar o experimental, 1,820, aqui 1,0. Então essa molécula aqui é mais polar, o ácido fluorídrico, do que o ácido clorídrico, tanto no valor experimental quanto no valor calculado. Observem que aqui também tem outra coisa importante, que como o flúor é mais eletronegativo do que o cloro, observem que as cargas, né, são também, somando uma com a outra, dá igual a zero, mas aqui já é menos 0,276, aqui mais 0,276. Isso é interessante você notar, né, que ela é, vamos dizer assim, menos polar. Aqui já, por exemplo, o ácido bromídrico, observe que baixou aqui, ele também é polar, né, são moléculas polares, mas observe que aqui é 0,02, né, 0,20, e o valor, então você vê que tem menos, vamos dizer assim, cargas, né, mesmo que a distância seja maior. Mas mesmo assim, você observa então que ácido fluorídrico é mais polar em Debye do que o ácido clorídrico, depois o ácido bromídrico, ok? Então são moléculas diatômicas, você só vê um vetor. Na verdade você calcula, ou experimentalmente você mede então essa polaridade, né? Uma polaridade. Agora, para moléculas poliatômicas, no caso, moléculas muitos átomos, né, que é uma grande maioria, né, tem uma coisa interessante. Por exemplo, agora eu estou usando só valores calculados, tá? Valores calculados, que na verdade dão valores muito próximos do experimental. Por exemplo, o metano. É interessante, são todas apolar, o metano é apolar. Porque, olha só, eu não estou escrevendo aqui os vetores, mas observe que aqui dá 0,8 positivo, 0,8, 0,8, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. E aqui menos 0,8. Então, observe que é somatório, quer dizer, o que acontece é o seguinte, como o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, existe um vetorzinho, que eu não estou mostrando aqui, um vetor, na direção do hidrogênio para o carbono. Só que como existem 4 vetores e a molécula é totalmente simétrica, o somatório vetorial é igual a zero, que dá então o valor de Debye. Então é uma molécula apolar, mesmo que tenha pequenos vetores, que você não pode nem medir os vetores internos, certo? O que você mede, na verdade, é a polaridade molecular, ok? Então, se você somar esses 4 valores aqui positivos, vai dar exatamente o mesmo valor negativo desse aqui. O mesmo acontece, por exemplo, com moléculas até, por exemplo, essa aqui não estou botando o nome, mas seria o CF4, tetafluoreto de carbono, que inclusive é um causador aí dos efeitos de degradação do ozônio. Também, você, caramba, professor, aqui o flúor é muito mais eletronegativo do que o carbono. Como é que essa molécula é apolar? É apolar porque, olha, observem, existe realmente carga menos 0,4, pelo 3,9, mais 0,39, 3,9, menos. Se você somar essas 4 cargas negativas, dá esse valor positivo, 1,5. Então, isso aqui é altamente positivo e é neutralizado pelos dipolos. Agora, nesse caso, o dipolo está entre o carbono indo para, cada vetorzinho, não estou mostrando aqui, do carbono para o flúor, que é mais eletronegativo. Só que o somatório desse aqui, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, dá o somatório vetorial total, que é igual a zero. Então, molécula apolar. Molécula, por exemplo, como o BF3, né? Trifluoreto de boro. De novo, né? Observem que o momento dipolar é igual a zero, é a molécula apolar, mesmo que a diferença de eletronegatividade seja grande entre o boro, né? Entre o boro e o flúor. Certo? Então está aqui menos meio, e somatório disso aqui, né? Se você tem um vetor que vai nessa direção, aqui nessa direção e nessa direção. É como se tivesse um cabo de força e o boro tivesse no meio e tivesse 3 flúor puxando, cada um para um lado. Logicamente o centro de carga não sairia do meio, mas acontece que ele ia ficar tensionado, então ele fica positivo. Então o momento dipolar é molecular e não de cada ligação.
tem um caso interessante, né, no caso do benzeno, que você tem cargas aqui, porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, todas elas, na verdade, completamente idênticas, é uma molécula simétrica, tá? Mas se você fizer o cálculo da polaridade absoluta molecular, também dá igual a zero, por causa da neutralização de todos os dipolos que se formam. Então, professor, as moléculas são apolares? Todas? Lógico que não, são apolares ou polares, está aqui as polares. Tá? Vamos continuar aqui, tem mais uma apolar interessante essa aqui, né? Esse aqui seria o 1,2-fluoreteno. Interessante. E nesse caso eu estou numa geometria, que eu vou falar de geometria de estereoquímica, no caso, no caso E, né, de Entrangen, você vai ver. Que seria antigamente, né, se colocava como trans, agora é o E. Então você veja que tem um momento dipolar causado nessa direção do flúor e outro nessa direção do flúor. E aqui eu tenho uma direção também na direção do carbono, no final tudo se anula, né? E você tem a polaridade molecular igual a zero. Ah, professor, agora mudou, né? A água, dizem que a água é polar. A água é polar, sim, olha lá. A água agora já não é zero, é 2,2855 dBi. Porque agora, veja bem, o ângulo agora ele não se anula, porque aqui eu tenho 0,5, né? 0,49, mas acontece que começa a formar um dipolo, porque veja bem, eu tenho um vetorzinho que não aparece aqui na direção do hidrogênio para o oxigênio, e o outro na direção do hidrogênio para o oxigênio. Então, o somatório vetorial dos dois dá essa direção aqui. Quer dizer, se você fizer o somatório, se você somar essa carga aqui, 0,492 dá exatamente menos 0,983. Quer dizer, na verdade, a molécula é neutra, mas é uma molécula polar. Amônia também. Tá? Aqui está o valor calculado, é menos polar. O dBi dá a polaridade, por exemplo, aqui 0,2, 1,86, 0,28. Então a água é mais polar do que a amônia. Mas também é polar, porque aqui tem um par de elétrons, né? Mas acontece que a molécula não é totalmente simétrica. Quer dizer, e tem o que acontece é o seguinte: a carga é 0,38, 38, 38 e aqui menos 1,1. Então tem 3 vetorzinhos que não aparecem aqui, somando, então, você tem também um vetor nessa direção. Legal, né? Isso aí. Bom, quando eu estou em vermelho, porque agora esse valor agora é experimental, aqui seria o nosso clorofórmio, cloro, carbono, hidrogênio. Eu não estou mostrando aqui os vetores, mas observem que agora a molécula não é totalmente, né, ela é tetaédrica, não é um tetaedro regular, como a gente já viu na aula passada, mas ela é polar porque eu não tenho 4, não tenho Ml4. Na verdade, eu tenho 3 ligantes iguais e um diferente. Então, o somatório vetorial, mesmo sendo um tetaedro, ela não é igual a zero. Então, é uma molécula polar. E é interessante, olha só, isso aqui é o estereoisômero, na verdade, é um diastereoisômero que a gente vai ver, e isso aqui seria, então, o estereoisômero Z, né? No caso seria antigamente o cis, a gente vai ver isso bem definido. Agora, veja bem, a molécula é polar. Por que a molécula é polar? Olha, porque agora você tem um vetorzinho aqui que a gente não está mostrando na direção do flúor, esse aqui na direção do flúor, e agora você tem que os dois estão no mesmo caminho, então soma-se, então você começa a ter um vetor momento dipolar. Ok? Faço assim, espero que vocês continuem estudando, e vamos ver agora falar um pouquinho sobre efeito indutivo e efeito de campo. É um somatório de conhecimento, gente. Essa é a nossa 7ª aula. Vocês têm que ir acompanhando, né, e fazendo exercícios nos livros que eu recomendei, os livros também que eu tenho ofertado, mas qualquer livro de nível superior, vai fazendo exercício que você vai aprendendo. O que é esse tal de efeito indutivo, professor? Bom, efeito indutivo ele é classificado como efeito de polarização, né, transmitido pelas ligações covalentes, quer dizer, através das ligações covalentes. Por exemplo, vamos supor que o flúor, você sabe que é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica, ligado ao carbono. Então, o que acontece? Existe um vetor, momento dipolar, dando delta menos aqui e delta mais aqui nesse carbono. Bom, acontece que agora, isso aqui agora passa a ser delta mais e puxa também elétrons para cá, né? No caso aqui,
você tem a estabilização puxando elétrons para cá. Então você está vendo o que depois, e agora já é uma, essa aqui quer dizer o seguinte, variação da carga positiva. Quer dizer, ela é menos positiva, vai diminuindo. Aqui já é uma variação da carga, aqui variação da variação. Isso quer dizer o seguinte, no caso do efeito indutivo, ele vai perdendo força e ele é através das ligações. Normalmente a gente considera até 4 ligações, se você considerar o efeito indutivo. A partir de 4 ligações, você tem que o efeito indutivo começa a se tornar próximo de zero. Ok? Então aqui eu estou colocando, né, a eletronegatividade do flúor, a eletronegatividade do carbono, para você sentir essa diferença. É um fenômeno extremamente importante, o efeito indutivo, viu, gente? Aqui eu estou colocando para vocês um fenômeno que ainda vai discutir quando a gente falar de ácidos e bases, mas observe, você vai estranhar um pouquinho os valores de pKa, isso aqui está na fase gasosa. Observe, a polarização do hidrogênio oxigênio. Então tem um momento, um vetor de polar, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Isso aqui também tem o vetor. Então tem um delta mais, delta menos. Mas como eu tenho esse átomo de flúor, ele, por efeito indutivo, ele também polariza, né, e começa a puxar elétrons para cá, puxar elétrons para cá. Então tem uma polarização também do flúor, puxando todos os elétrons. Então, na verdade, pelo efeito indutivo, o hidrogênio sente o efeito do flúor, logicamente vai diminuindo conforme a distância. Isso você pode ver sobre a constante de acidez na fase gasosa, que é estranha, cuidado, porque isso aqui é dado experimental, então você vai ver depois em fase aquosa é diferente, mas só para você adiantando, né, quanto menor o valor de pKa, mais ácido. Então você vai ver que esse hidrogênio ele é mais ácido do que esse hidrogênio aqui. Esse aqui é 122, aqui é 130. Observem que é na fase gasosa. É estranho? É, mas é certo. Ok? Então, isso quer dizer o seguinte, é mais fácil esse hidrogênio está mais positivo, né, do que esse aqui. Por quê? Porque ele está sendo puxado não só pelo oxigênio, mas também pelo efeito indutivo do flúor. E aqui você não tem o efeito indutivo do flúor, só tem o efeito indutivo do oxigênio. Ok? Então, efeito indutivo. O efeito de campo já é um pouco diferente. O efeito de campo, na verdade, ele é mais usado, né, porque é mais real. Quer dizer, é o efeito da polarização transmitida pelo espaço, né? Então, observem, quer dizer, depende somente da distância entre os núcleos. Você não considera, por exemplo, aqui, vamos supor que você tenha dois átomos, de novo, A e B, onde agora a eletronegatividade de A seja maior que a eletronegatividade de B. Então, observe que você não conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você fosse considerar o efeito indutivo, seria quase zero. Mas não, você considera simplesmente a distância entre B e A. E como aqui nesse caso eu estou considerando que A é mais eletronegativo do que B, então você tem esse vetor de campo, o vetor de polar de campo. Então isso é chamado de efeito de campo. Okay? O efeito de campo pode ser expressado também por essa constante de acidez aqui, também na polarização do hidrogênio, né? E observe, se você contar as ligações, se fosse efeito indutivo, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o efeito indutivo seria teoricamente 0 e nenhum. E há uma diferença de pKa, aqui esse dado aqui é tirado em fase aquosa. Tá? Mas acontece o seguinte, o cloro, nesse caso, colocado nessa estereoquímica aqui, ele está mais próximo do hidrogênio do que o cloro quando está na outra posição estereoquímica aqui, na posição que está mais longe. Então, aqui nesse caso, aqui, o efeito de campo é maior. Okay? Então, na verdade, eu vou dizer para vocês que o efeito de campo é mais, vamos dizer assim, hoje em dia, de uma forma moderna, é mais usado o efeito de campo do que o efeito indutivo. Mas é importante que você conheça essas definições. E o efeito de ressonância, professor, que também em alguns lugares é chamado de efeito mesomérico. Aqui vamos dar um exemplo experimental. Por exemplo, acetona. Acetona, o momento dipolar é aproximadamente 3, quer dizer, na verdade, 2,88 dBi. Então, é uma molécula polar. E agora eu estou botando moléculas com o mesmo carbono, né? 1, 2, 3 carbonos. Aqui, por exemplo, aqui o propanol, né? É um álcool, um propanol, né? O propanol 1, né? No caso, quando é 1, você chama só de propanol. Mas aqui já seria o propanol 2, né? O propan 2-ol, né? E aqui seria o etanol, né? E observem que
as ligações é carbono, oxigênio, carbono, oxigênio, carbono, oxigênio e carbono, oxigênio. Então, na verdade, e pelo contrário, são até um pouquinho mais longas, né? Porque são ligações simples. Então, então você poderia imaginar. Agora, observe que a diferença é quase o dobro, né? Quase o dobro, né? Na verdade, é o dobro praticamente, né? da polaridade. Quer dizer, a cetona é muito mais polar do que os álcools. No caso, por exemplo, aqui, no caso do propanol, no caso aqui do propanol 2 e no caso aqui do etanol. Caramba, professor, é mesmo? É. Isso aí, logicamente, eu estou considerando em fase gasosa, medidas experimentais. Agora, você não pode esquecer que estamos falando de efeito de ressonância, é porque justamente agora você tem, por exemplo, essa que seria a cetona, uma função de onda, mas você tem também a possibilidade da ressonância, formando então a forma carregada. Então você tem agora a função de onda A e função de onda B, que nós já discutimos anteriormente, né? E essas duas funções, na verdade, não existem. E o que existe, na verdade, é o híbrido de ressonância, e nesse híbrido de ressonância ele tem o efeito de justamente de polarizabilidade, que não é só... Tem o efeito indutivo, professor? Tem efeito indutivo, sim. Mas também tem o efeito de ressonância, que não tem efeito de ressonância aqui, nessas ligações simples, que não tem possibilidade de efeito de ressonância. E observe, então, que nesse caso o efeito de ressonância fez toda a diferença. Ok? Continuando, vamos olhar aqui, por exemplo, a anilina. Vamos tentar aqui, é um cálculo que eu fiz, tá? Nesse daqui. E observe que a anilina ela é polar, porque, logicamente, o oxigênio é mais eletronegativo e começa a polarizar na direção, né? Seria um efeito de campo, né? Que estaria na direção do nitrogênio. 1,47, 1,5, anilina. Agora, se a gente botar um grupo aqui, por exemplo, nitroanilina, agora é anilina, nitro, já está otimizada, tá? Já está calculada na otimização e suas cargas atômicas. E será que aumenta a polaridade? Agora eu botei um grupo aqui, né? Nitrogênio, aqui também tem o nitrogênio. Você vai ver que tem uma diferençazinha. Essa aqui não tem nitrogênio com 5 ligações, não. Isso aqui é o programa que coloca. Na verdade, você vai ver posteriormente como é que isso se coloca, né? O programa, na verdade, ele simplesmente considera. A distância parece com uma ligação dupla, ele considera dupla. Ele é meio burro, o programa não calcula. Isso aqui parece com uma ligação dupla, ele bota dupla, tá certo? Então não tem essas ligações aqui, vêm oriundos do cálculo do Gaussian, tá certo? A gente vai ver. Mas olha só, cara, um absurdo, né? 1,47, quando você bota aqui um grupo que agora ele é puxador de elétrons e aqui um grupo doador de elétrons, há uma transferência de carga e agora eu tenho um momento de polar 7,6, caramba, é muito grande, cara. É uma polaridade que você nunca viu até agora nessa aula, né? Como é que é isso, professor? Então já começa efeito de... Por exemplo, aqui eu tenho agora desenhado bonitinho, tá vendo? Não é dupla não, tem o nitrogênio, que é o nitro, grupo nitro, NO2. E aqui é o grupo amino, NH2, com um par de elétrons em cima do nitrogênio. Aqui não tem par de elétrons, aqui a carga formal, se você calcular, é 1, aqui a carga formal é 0 e aqui a carga formal é menos. Então, você começa a ressonância sempre do par de elétrons não ligado, na direção, que é o nitrogênio altamente puxador de elétrons, o nitrogênio positivo. E ele é sentido, poderia fazer passo a passo, mas ele é sentido, né? Logicamente aqui não pode fazer 5 ligações, então essa ligação, todo o sentimento acontece até chegar a outra estrutura canônica, que tem várias estruturas canônicas, mas essa aqui é muito importante, é chamada de ressonância total, né? Uma ressonância que vai desde a carga do nitrogênio até o outro nitrogênio, até os oxigênios, na verdade. Agora eu tenho 2 oxigênios negativos. Pô, professor, então agora ela mudou de carga? Aqui era menos, mais, 0. E aqui tinha que ser 0 também, não é? Olha lá, mais, menos, menos. Carga total, 0. Então, está mantido. Então essa aqui seria então o efeito de ressonância. Então, a polarização absurda que existe, grande, enorme, é justamente oriunda dessa transferência de carga total no sistema aromático conjugado entre o nitrogênio do amino até o oxigênio do grupo nitro total. Então é uma teoria que explica bem isso aí, que também a teoria dos orbitais moleculares também explica. Aqui você tem algumas polaridades moleculares. Olha lá, professor, que coisa interessante, né? As moléculas são polares. Aqui seria o tolueno. Tolueno,
Bom, só uma metila, mas existe um dipolo, está aumentando. Esse dipolo aqui não é tão grande, mas tem um dipolo, um vetor dipolo, que você vai ver, é um fenômeno de hiperconjugação, que mais na frente a gente vai falar um pouquinho, mas ele é um doador de elétrons mais fraco, 0,43 dBi. Quando você bota o grupo nitro, que a gente já viu, que é altamente puxador de elétrons, agora já o vetor, o momento dipolar, é para cá. Não é efeito indutivo não, tá? É efeito de campo, 3,93, extremamente polar, dBi, 3,93 dBi. Agora eu boto o nitro e a metila. Então eu boto a fome com a vontade de comer, né? Então aqui é um doador de elétrons, aqui é um puxador de elétrons, e agora você tem o que? 4,39. Então você tem mais polar ainda, porque você tem o que? Esse aqui ele puxa elétrons, esse aqui ele também então, acaba que tendo então um vetor, um somatório de vetor muito interessante. Essa outra molécula, que é o fenol, ele tem um vetor, já é uma molécula polar também, 1,54 dBi. E observe que o vetor agora é calculado, no caso, ele está na direção assim, por quê? Porque aqui eu tenho oxigênio, hidrogênio, oxigênio, é angular. Então eu tenho aqui que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio e do que o carbono. Então o vetor estaria nessa direção. Então, na verdade, o vetor não é na ligação só, o vetor é vetor molecular. Então, seria o vetor molecular 1,54 dBi. Agora, eu já estou colocando aqui o fenol, né, no caso, o parametilfenol, né, o parametilfenol, ou o para-hidroxitolueno, tá? Na verdade, essas nomenclaturas são interessantes, que tanto o fenol quanto o tolueno já são consideradas nomenclaturas IUPAC. E é interessante que também continua para cá esse vetor, né, que considera também esse vetor, mas aumenta um pouquinho o vetor, porque você tem também o efeito da metila, que doa elétrons, e o oxigênio também está doando elétrons, e no caso, estão para cá nesses vetores. Então, resumindo a aula de hoje, gente, polaridade é um fenômeno extremamente importante. Resumindo, você pode continuar a aula e pedir de novo, mais uma vez, se você quiser solicitar por esse e-mail esse livro, que eu estou me baseando em outras coisas, todos esses programas que eu estou calculando, e também os valores experimentais, eu estou dando os sites para que você possa estudar sozinho e avançar o seu conhecimento, ok? Então, resumindo então, a aula de hoje, nós falamos de polaridade, falamos do efeito indutivo, de efeito de campo, falamos de vetores, falamos de efeito de ressonância, e na aula que vem, subsequente à aula 8, a gente vai falar sobre as propriedades físicas, que é justamente uma aplicação desse conhecimento de polaridade molecular. Obrigado por mais uma aula, pela audiência, e até a próxima. Valeu, gente, obrigado.